Escrito por Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35 ao verso de número 40. Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35 ao verso de número 40. Todos encontraram o texto, diga glória. Glória. Diz assim o texto: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. E eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Repita comigo: como é que não tendes fé? E você diz: graças a Deus. Deus abençoe minha família que está comigo, minha esposa, meus filhos. Deus abençoe. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, leitores da palavra do Senhor, a Bíblia, ela é composta com 66 livros em sua totalidade. E a Bíblia, ela é dividida em duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é composto com 39 livros e o Novo Testamento com 27. O Novo Testamento, ele se inicia com o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por alguns homens. Homem este chamado Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho esse escrito por esses homens, que cada homem vai direcionar este evangelho para um povo. Mateus vai escrever para judeus, Marcos para romanos, Lucas para grego e João aos demais cristãos e não cristãos daquela época. O evangelho escrito por Mateus, Marcos e Lucas é o evangelho conhecido como sinótico. Por quê? Porque se você pegar os três evangelhos, se você ler os três evangelhos, você vão ver que eles vão falar alguns feitos de Jesus. Eles vão falar algumas ações em que Jesus fez. Mas o que vai mudar vai ser a sua narrativa para cada ação de Jesus. O que vai mudar vai ser a sua visão, a forma de escrever cada ação de Jesus. E o evangelho que pegamos como base, escrito por Marcos, Marcos conhecido como João Marcos, foi o jovem a qual fez a primeira viagem missionária com Paulo. Atos capítulo 13, o verso de número 13 nos informa. Segundo alguns teólogos dizem que o evangelho de Marcos, ele tem dois propósitos. O primeiro propósito é para mostrar que Jesus
veio para servir também, que Jesus veio para ser servo. E o segundo é que é o evangelho da ação. O texto que pegamos como base nesta noite para este sermão é um texto muito conhecido pelas nossas igrejas. É um texto muito conhecido por cada leitor da Bíblia Sagrada. Vamos pegar os textos que lemos e vamos trabalhar alguns versos aqui nesta noite, para que possamos entender aquilo que Deus colocou em nossos corações e crendo que o nome do Senhor vai ser glorificado. Capítulo de número 4, verso 35, se inicia dizendo: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. No verso 35, há 3 expressões a ser observada. Primeira expressão, naquele dia. Segunda expressão, sendo já tarde. Terceira expressão, passemos para outra margem. Paulo, por que você destaca essas 3 expressões? São expressões que gerou alguma dúvida em minha cabeça. Vamos lá. Naquele dia. Que dia que é este que Marcos escreve? Sendo já tarde. Que horário que é aproximadamente essa expressão já tarde? Terceiro, passemos para outra margem. Que margem que é essa que Jesus convida os seus discípulos para passar? Vamos entender aqui. Naquele dia, para que possamos entender a expressão naquele dia, vamos voltar Marcos capítulo de número 4, verso de número 1 ao verso de número 34. O texto vai nos informar que Jesus está dando os seus ensinamentos, e Jesus fala muito em parábolas. E por que Jesus fala muito em parábolas? Jesus fala muito em parábolas para que aquelas pessoas que estivessem escutando pudessem compreender mais fácil aquilo que Jesus estava ensinando. Por isso que Jesus fala muito em parábolas. E se você pegar o capítulo 4, verso de número 1 ao verso de número 34, você vai ver que Jesus vai falar de algumas parábolas. A parábola da semente vai explicar, a parábola do semeador vai explicar, e a parábola do grão de mostarda. Se você pegar o texto e ler, compreender em sua casa, você vai entender que Jesus está falando sobre fé, Jesus está instruindo sobre fé, Jesus está ensinando sobre fé. Então podemos entender que a expressão naquele dia foi um dia a qual Jesus falou sobre fé, foi um dia a qual Jesus instruiu sobre fé, foi um dia a qual Jesus falou sobre fé. Segunda expressão, sendo já tarde. Que horário que é esse mais ou menos? Vamos entender essa expressão aqui neste momento. A expressão sendo já tarde, na minha opinião, é uma expressão que está dizendo assim: já não tem mais nada o que fazer, já é tarde, já não dá para fazer mais nada. E para mim, a expressão já tarde, ela é considerada, na minha opinião, que é das 10 horas, 11 horas da noite, que para mim já é tarde, já não tem mais o que fazer. Mas vamos entender isso daqui. Para nós, o dia ele é contido em 24 horas, que é da meia-noite de hoje à meia-noite de amanhã. Para nós é considerado um dia. Só que para os judeus é diferente. Para os judeus, o dia é contido em 12 horas, que é das 6 da manhã às 18 horas da tarde. E dentro dessas 12 horas, são divididos em 4 partes. Parte essas que tem nome, vamos lá. Das 6 às 9 da manhã, conhecido como a terceira hora. Das 9 da manhã a meio-dia, conhecido como a sexta hora. Da meio-dia às 15, conhecido como hora nona. E das 15 às 18, conhecido como 12ª hora. Por quê? Após as 18 horas, já não é mais dia para os judeus.
Após as 18 horas, para eles, é considerado vigília. Aí entra a primeira vigília, a segunda vigília, e assim vai. Mas a expressão sendo já tarde, é algo que me chama muito a atenção. Por quê? Porque quando diz que já é tarde, para os judeus, é aproximadamente das 15 horas às 18 horas da tarde. A expressão já tarde para os judeus é considerada das 3 da tarde às 6 da tarde. Então, podemos entender que naquele dia, Jesus falou sobre fé, Jesus instruiu sobre fé. Só que Jesus falou de fé o dia inteiro. Jesus instruiu sobre fé o dia inteiro. Jesus falou sobre fé o dia inteiro. Terceira expressão, passemos para outra margem. Vamos lá? Marcos capítulo de número 5 nos informa que margem é essa. Margem é essa chamada província de Gadara, província dos Gadarenos. O texto vai nos informar que Jesus vai passar de uma margem para outra e vai chegar nesta província. E o texto vai dizer que quando Jesus chega nesta província, ele vai se deparar com um homem que está possesso por uma legião de demônio. O texto vai nos informar que Jesus vai chegar e vai expulsar o demônio daquele homem, que o texto vai dizer que aquela legião vai para uma manada de porcos, e esta manada vai se jogar de um despenhadeiro abaixo. O texto vai dizer que Jesus liberta aquele homem, e quando Jesus liberta aquele homem, os moradores daquela cidade expulsam Jesus dali. E isso me chama a atenção. Por que o povo expulsa Jesus dali? Sabe por quê? Gadara ficava na região de uma cidade chamada Decápolis, que era aproximadamente 10 cidades naquela região. E segundo os teólogos dizem que esta região, a principal fonte de renda deles era trabalhar com porco, tratar porco, para que eles pudessem ter dinheiro para poder alimentar as suas famílias. Então, eles expulsam Jesus porque eles estão tendo prejuízo, porque uma manada de porcos está se jogando de um despenhadeiro abaixo. Só que Jesus não se importa com isso. E por que Jesus não se importa com isso? Porque para Jesus uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Oh, aleluia! Para Jesus não importa se eles estão perdendo dinheiro, porque para Jesus vale mais uma alma ser liberta para o reino de Jesus. O texto vai dizer que ele chega e ele expulsa a legião daquele homem. Isso daqui eu já fico muito maravilhado, porque Jesus já chega e vai expulsando. E por que Jesus faz isso? Porque Jesus, ele é assim: quando ele chega, a treva tem que bater em retirada. Quando ele chega, o mal tem que sair. Quando ele chega, algo tem que acontecer, porque aonde ele chega para mudar, chega para transformar, chega para libertar, porque ele chegou. E quando ele chega, algo tem que acontecer. O verso 35 me chama duas atenção. Primeira atenção: se você pegar os versos subsequentes, você vai ver que Jesus está cansado, porque Jesus vai dormir na polpa. Depois você vai ver mais para frente. O que me chama a atenção é que quando Jesus diz passemos para outra margem, a gente não vai ver os discípulos indagando Jesus. A gente não vai ver os discípulos dizendo: Senhor, já é tarde, para que passar para o outro lado? Para que passar para outra banda?
Só que você não vai encontrar isso no texto. E por que você não encontra os discípulos indagando Jesus? Sabe por quê? Discípulo que é discípulo não indaga a ordem do mestre. Discípulo que é discípulo segue a ordem do mestre. Sabe por quê? Discípulo que é discípulo não olha para o tempo da terra, mas discípulo que é discípulo olha pela ordem que foi liberada sobre a sua vida. Segunda coisa que me chama a atenção, sendo já tarde. Esta expressão mexe muito comigo, porque existem vidas que entrou por essas portas com esta expressão sobre a sua vida. Existem pessoas que entrou por estas portas com pessoas dizendo para você: já é tarde, não tem jeito para você, não tem jeito para sua casa, não tem jeito para sua família. Tem muita pessoa que entrou esta noite com esta expressão sobre a sua vida. E vamos lá dizer a verdade, se fosse olhar pela situação, muitas pessoas tinham ficado na sua casa, muitas pessoas tinham ficado na sua sala, no quarto, trancado, deitado. Mas não, mas mesmo dizendo que já é tarde, você entrou na casa do Senhor. Mesmo dizendo que não vai dar certo, mas você entrou na casa do Senhor. E por que você entrou? Sabe por quê? Você está debaixo de uma palavra. E qual que é a palavra? Passemos para outra margem. Porque na outra margem tem cura, na outra margem tem libertação, na outra margem tem transformação. Levanta a sua mão, deixa eu profetizar. Levanta a sua mão, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Receba esta palavra de Deus para o seu coração. Receba esta palavra de Deus para a sua família. Enquanto estão dizendo que não dá, que já é tarde, Jesus está dizendo: não é tarde para você. Do outro lado, eu vou operar um milagre. Jesus já está operando aí nesta noite. Jesus já está operando aí nesta noite. Deus está dizendo: vinda de pessoas aqui não é em vão. Deus está dizendo: enquanto você está aqui, eu liberto alguém lá fora. Enquanto você está aqui, eu trabalho na sua família lá. Enquanto você está aqui, eu opero sinais de maravilha. Quem está comigo, diga glória. Verso de número 36. Algumas traduções diz assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim no barco, e outros barcos o seguiam. Duas expressões a ser observada no verso 36. Primeira expressão: e deixando a multidão. Segunda expressão: e outros barcos o seguiam. Deixando a multidão. Olha para cá. Jesus estava ensinando ali, e tinha muita gente. Só que Jesus diz assim, ó: passemos para outra margem. Só que você não vai ver Jesus chamando todo mundo. Jesus poderia ter chamado todo mundo para passar para outra banda? Poderia. Jesus poderia dizer assim, pastor André: vem todo mundo e passemos para outra margem, pastor João. Só que você vai encontrar o texto dizendo o quê? E deixando a multidão. Então eu já tenho uma ciência que a ordenança de Jesus não é para todo mundo, é só para aquele barco. Eu já tenho a ciência que a ordenança de Jesus não é para qualquer um. A ordenança de Jesus está sendo direcionada somente para um barco.
E olha aqui algo interessante. Olha aqui algo interessante. Quando diz deixando a multidão, é ele dizendo: deixe a multidão e vem, que eu quero ter algo particular com vocês. E tem muita gente que precisa entender isso daqui nesta noite. Sabe por que tem muita gente que não viveu o milagre, que não está vivendo as promessas? Porque Jesus já liberou a palavra no seu barco, só que você está querendo levar todo mundo junto, sendo que a palavra foi liberada para quem? Para a sua vida, para a sua casa, para o seu barco. Mas tem muita gente que quer levar amigo, quer levar parente, quer levar vizinho, quer levar todo mundo. Só que Jesus está dizendo: não, vocês não estão entendendo nada. O que eu tenho para fazer é no seu barco, na sua casa. Então, para isso acontecer, você tem que deixar a multidão e seguir aquilo que eu liberei para você. Não adianta. Mas Paulo, eu tenho alguns amigos que estão vivendo um processo, que estão vivendo uma luta. Eu tenho até parentes, vizinho. Ei, calma, eles estão no processo mas a ordem é para a sua vida. Sabe por quê? Enquanto Deus vai trabalhar na sua vida, depois Ele vai trabalhar na vida de alguém. É Deus dizendo para nós: quer viver as experiências sobrenatural que eu tenho para você? Deixe a multidão e vem sozinho. Quer viver os milagres extraordinários de Deus? Deixe a multidão e venha sozinho. Porque o que eu vou fazer do outro lado da margem, tem muita gente que não está preparada para o que eu vou fazer, mas eu já estou te preparando e te dizendo: vem, mas deixe a multidão. E outros barcos o seguiam. Jesus chamou algum barco para ir? Não chamou. Chamou ou não chamou? Deixa a multidão. Só que o texto diz: e outros barcos o seguiam. O que me chama a atenção é que eles estão seguindo de livre e espontânea vontade. E Paulo, por que eles estão seguindo de livre e espontânea vontade? É porque os discípulos é bom? Não. É porque os discípulos estão próximos? Não. É porque os discípulos são os bons daquela época? Não. Eles estão seguindo o barco porque eles vê Jesus dentro do barco. E quando vê Jesus dentro do barco, é de livre e espontânea vontade. Sabe o que é isso? Eu vou falar. Não precisa chamar profeta para fazer campanha. Não precisa chamar aqui para fazer 7 dias de campanha. Chamar fulano, beltrano. Não. Quando vê Jesus no barco, vai vir de livre e espontânea vontade. Quando vê Jesus na casa, vai vir de livre e espontânea vontade. Sabe por quê? Tem muita gente que te acompanha, tem muita gente que te segue, tem muita gente que pede conselho para você, tem muita gente que pede oração para você. E por que elas fazem isso? Porque você é bom? Não. Porque você ora e entrega profecia? Não. Porque você canta? Não. Porque você prega? Não. Eles estão te procurando porque eles veem Jesus na sua vida. Mas eu estou vivendo um processo tão grande, eu estou vivendo uma luta tão grande,
Que como alguém pode me seguir? É Deus dizendo para nós: ei, a tempestade que você está vivendo, o processo que você está passando, eu estou te tornando uma referência para alguém lá fora, porque Jesus é na sua vida. Verso 37. E uma grande tempestade começa a cobrir o barco, de modo que já estava assim encher. O que me chama a atenção aqui é que, se você pegar a geografia bíblica, isso daqui não é um oceano. Tem uns quilômetros lá que eu esqueci a medida mais ou menos. Pela medida não é aquele oceano grande, pastor. Não é. 37, aí ó, o pastor está esperto. 37 quilômetros, aí ó. Se for ver assim, não é um oceano, pastor Samuel. Pastor, não é aquele grande, não é. Mas por que causava tempestades enormes? Sabe por quê? Naquela região o vento batia tão forte que causava tempestades enormes. Só que o verso seguinte diz o quê? Jesus está na polpa dormindo. Olha que algo interessante. Tem a tempestade. Quem está comigo, diga glória. Só que Jesus está no barco. Eu aprendo uma lição aqui. Qual que é a lição? O fato de Jesus estar no meu barco não vai me isentar de passar pela tempestade. O fato de Jesus estar no meu barco não vai me isentar de passar pelo processo. O fato de Jesus estar no meu barco não vai me isentar de passar pela prova. Sabe por quê? Está sendo pregado um evangelho hoje, e para mim é um evangelho falido. E eu repito, falido. Sabe por quê? O evangelho que está sendo pregado é esse: vem que você vai ser rico, vem que você vai ter casa, vem que você vai ter carro, vem que você vai ser empresário. Ei, eu acredito nas bênçãos do Senhor. Minha esposa está de prova, eu ganhei um carro zerado. Eu ganhei zerado no mercado, ganhei zerado. Veio lá assim, tudo assim ainda, zerado. Eu acredito nas bênçãos. Eu acredito. Deus falou comigo: vou eu te dar um carro. Falei: Senhor, se o Senhor me der, eu quero de graça, sem ter que pagar nada. Deus me deu. Pastor Samuel, Deus me deu o carro. Pastor Nathanael, Deus me deu, irmã. Deus me deu o carro. Eu acredito nas bênçãos. Eu acredito. Só que o evangelho vai muito mais além do que só bênção. O que é o evangelho? Evangelho é dor. Evangelho é lágrima. Evangelho é noite mal dormidas. Evangelho às vezes é tribulação. Mas em meio a isso Ele está dentro do barco. Tem a tempestade, mas tem a presença. Tem o problema, mas tem a presença. Tem a dificuldade, mas tem a presença dEle. Porque pode nos faltar tudo, mas a presença não pode faltar. A presença dEle não pode faltar. A presença dEle não pode faltar. A presença dEle não pode faltar. E Deus está dizendo para vidas: está na tempestade, mas eu estou dentro da tempestade. Está na dificuldade, mas eu estou dentro do barco. Está doendo, mas eu estou do teu lado. Está tudo balançando, está tudo chacoalhando, mas eu estou dentro do barco. Pode todo mundo te virar as costas, mas eu estou dentro do barco. Jesus está no barco de alguém aqui. Jesus está no barco de alguém aqui. Jesus está no barco de alguém aqui.
Aleluia. 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 Jesus está dizendo para alguém: a minha presença é maior do que essa tempestade. Rabasturibikiribistorobás. É a resposta de Deus que você queria. Essa é uma resposta. Ele está dentro do barco. Jesus está na polpa. A tempestade vem e começa a cobrir o barco. E agora os discípulos ficam desesperados. Eles vai até o mestre. Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus levanta. Isso daqui me chama muita atenção, porque Jesus levanta e já fala com a tempestade: acalma-te, emudece. Pela nossa ótica humana, pela nossa ciência humana, uma pessoa que está dormindo, quando você acorda ela, a primeira coisa que ela vai fazer é olhar para você e vai te perguntar: o que você quer? Só que não é assim tão educado, né? Estão dormindo, o que você quer? Está descansando, né? Tá tirando aquele soninho tão gostoso da tarde, né? Aí chega, acorda. Aí você olha, o que você quer? Pela nossa ótica, pela nossa ciência humana, é isso. É você acordar alguém, esta pessoa olhar para você e liberar a palavra para você, falar com você. Só que com Jesus é diferente. Quando eles acordam Jesus primeiro libera a palavra sobre a tempestade, para depois falar com eles. E por que Jesus faz isso? Sabe por quê? Existem tempestades nas nossas vidas que Deus precisa acalmar primeiro ela, para depois falar com nós suavemente em nossos ouvidos. Só que o duro, esse silêncio, às vezes nos tira do sério, às vezes. Sabe por quê? Tem muita gente que diz assim: estou no silêncio, Deus não está escutando. Sabe quando você ora tanto que parece que o céu está de bronze? Você ora, você jejua, você busca, e você vai no culto e fala assim: Deus vai usar o profeta para falar comigo. Só que Deus não fala. Não é bem assim? Você faz campanha de oração, está numa tempestade tremenda, aí você ora e você quer ver Deus falar. Só que Deus não vai falar muitas das vezes. E aprenda isso daqui: no silêncio Ele ainda trabalha. No silêncio Ele ainda move. No silêncio Ele manda o vento e o mar lhe obedece. É no silêncio. É Deus dizendo: eu estou no silêncio com você, mas já estou acalmando a tempestade. Eu não estou falando, mas já estou acalmando a tempestade. Deus está dizendo para alguém: hoje eu acalmo a tempestade. Fique de pé. Eu preciso que você venha à frente, que precisa de oração. Vem aqui, corre.
Vem à frente.